Olá, tudo bem com você? A paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos falar um pouco de um assunto diferente no nosso vídeo de hoje. Vamos falar sobre corrida, né? A corrida da vida. E eu te convido já, você que gosta de Fórmula 1, que ama a palavra de Deus, a deixar seu like, deixar seu comentário, a compartilhar com as pessoas que você acredita que vai gostar também. E, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. A vida é como uma corrida de Fórmula 1, cheia de desafios, curvas inesperadas e a necessidade de velocidade e estratégia. Mas o que será que a Bíblia tem a ver com isso? Hoje vamos falar sobre a corrida da vida e como Deus nos prepara para chegar ao pódio eterno. Como vocês viram na nossa introdução, vamos falar sobre Fórmula 1, sobre a palavra de Deus. E é interessante, né, que um corredor de Fórmula 1, ele não ganha uma corrida sozinho. E ele precisa de alguns detalhes, né, algumas características. Ele tem que ter disciplina, ele tem que ser regrado, né? Ele não pode simplesmente acordar e falar que vai correr ou deixar de ter uma noite boa de sono, né? Várias noites boas de sono, né? Afinal de contas, estamos falando de um atleta de alto rendimento, né? Ele se esforça muito, há um gasto, né, de energia muito forte numa corrida, num treino preparatório. Ele tem que ser focado. Ele tem que entrar na corrida com foco. O foco dele é dirigir aquele veículo, é ganhar aquela competição. Ele tem que ser focado. Ele não pode se distrair de jeito nenhum. E ele tem que ter resistência. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis da gente ter hoje, é ter resistência. É continuar firme, focado ali, né? A resistência que vai te manter no foco para que você não se desvie do caminho, né? Por mais que a gente saiba que uma corrida de Fórmula 1 já tem um percurso predestinado, né? Diferente das nossas vidas, que nós temos livre-arbítrio, né? Nós tomamos decisões para onde vamos, e as nossas decisões que traz consequências boas ou não tão boas assim, das nossas decisões, as consequências, na corrida ele também tem que ter um foco. Ele tem um trajeto, ele tem um objetivo, ele tem que estar resistente àquele objetivo e ele tem que estar disciplinado. E a gente vai ler aqui um texto, né, de Hebreus 12, do 1 ao 2, onde vamos estar fazendo essa leitura e vamos compreender um pouco mais o que a palavra diz a respeito disso. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com a perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Como lemos, né? Assim como o piloto precisa manter os olhos na pista, nós precisamos manter nossos olhos em Cristo para não perdermos o rumo, né? Para que a gente não acabe cometendo um acidente, né? Perder o rumo aqui na palavra, como a gente vê na palavra de Deus, e trazemos essa aplicação para nossas vidas, é basicamente a gente se distrair com alguns pequenos detalhes que a vida nos traz. E essas distrações podem fazer a gente perder a corrida, muitas vezes perder posições e muitas vezes ainda perder a oportunidade de completar essa corrida de uma forma vitoriosa. Então a gente tem que evitar esses pequenos detalhes que podem chamar a nossa atenção, né? E quando eu falo esses pequenos detalhes, literalmente eu falo sobre o pecado. Falo a distração do pecado, né? A distração de que você está fazendo tudo certinho, mas aí vem algum pecado que te tira daquela rotina que já seria a rotina de buscar ao Senhor, a sua palavra, o seu reino, e você acaba
se distraindo. E isso vai aos poucos te minando e tirando fora do alvo, do objetivo, né? Nosso objetivo aqui não é fazer que você seja um alienado, uma pessoa que viva o tempo todo com uma Bíblia aberta e lendo. Até que isso não seria todo mal também. Mas você tem que ter uma vida. E a palavra diz que nós temos que ter uma vida como cristãos. E ter uma vida como cristãos é ir ao mercado, é trabalhar, é frequentar a escola, é estar em ambientes que muitas das vezes não estará tocando o tipo de música, o tipo de música assim que vai estar agregando às nossas vidas, o que a gente normalmente costuma ouvir dentro de casa, vai estar ouvindo outras coisas, a gente vai estar em filas de banco e às vezes por a gente não abrir a boca para falar da palavra de Deus para alguém, a gente vai acabar ouvindo alguém que está vindo falar para outra pessoa sobre a vida de terceiro, sobre uma novela, sobre uma coisa que, infelizmente, a gente tem que viver nesse mundo. Não temos que ser desse mundo, mas temos que viver. E temos que tomar cuidado com as distrações para que não saímos do nosso rumo, que é fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como em toda corrida, né, a gente vê um pequeno detalhe nas corridas chamado pit stop. É quando os corredores eles têm que parar lá com sua equipe, né, e fazer a troca dos pneus, abastecer o carro, né? Às vezes até eles levam uma água para o piloto que está correndo. E o que isso tem a ver conosco? Em Mateus 11, 28, nós vamos fazer essa leitura, Mateus 11, 28, e vai nos explicar um pouquinho, e depois nós vamos entender um pouco sobre isso, do pit stop espiritual. Então eu te convido a ler aí conosco, Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Bem, como estamos falando, né, essa comparação sobre o pit stop e tal, podemos entender que no meio da corrida precisamos dos pit stops espirituais. Seria a oração, a leitura da palavra e a comunhão com Deus. Essas são grandes etapas nas nossas vidas que nós precisamos cumprir pelo menos todos os dias, para termos força cada vez mais espiritual para poder vencer a corrida, né? Oração. Oração é quando a gente fala para Deus o que está acontecendo na nossa vida. É a mesma coisa que aquela conversa que o piloto tem com o mecânico da equipe, para poder deixar o carro funcionando, alinhado. A oração a gente tem com o nosso Criador. Fazendo uma analogia, se Ele nos criou, Ele sabe como achar os nossos defeitos e como podemos ser consertados. Então Ele seria, entre aspas, também o nosso mecânico. Também temos que ter um tempo de comunhão com Deus e leitura da sua palavra. A leitura da palavra de Deus é a hora que nós ouvimos a voz do Senhor falando conosco. A gente lê a palavra de Deus e ouvimos o que Deus tem para falar conosco. E comunhão, isso significa nós estarmos dispostos a ter relacionamento com Deus. Se relacionar, buscar mais o Senhor. E vamos falar também um pouquinho sobre o fato de que um piloto não vence sozinho. Precisa de uma equipe. E o que seria uma equipe? No mundo das corridas, uma equipe é o engenheiro de corrida, é o mecânico, é o abastecedor de combustível, é o pessoal que troca os pneus, os borracheiros. E na vida espiritual, nós vamos ler em Eclesiastes 4, do 9 ao 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-la a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E assim, né? Como o piloto precisa confiar na equipe, nós precisamos de irmãos em Cristo. Pessoas, né, de igreja, né, estar na igreja, de pessoas que, quando a gente chega ao ponto de não sabermos mais para
onde ir, uma direção, pessoas que estão preparadas para nos direcionar, para podermos buscar e fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente somos sim tentados a ir de um ministério, a presença do Senhor, mas não é porque a igreja é ruim ou porque o ministério é ruim, mas é porque na verdade a gente não gosta de confronto, não gosta de ser confrontado, não gosta de ser questionado pelas nossas próprias decisões. E muitas vezes nossos pastores, líderes, são usados por Deus para poder fazer essas questões e nos direcionar da forma correta para o caminho. Eles são verdadeiramente a nossa equipe. E vamos falar sobre a nossa linha de chegada, né? Onde nós pretendemos chegar, né? Toda corrida tem um início e tem um fim. E para falar sobre isso, nós temos que entender como que funciona uma corrida. Uma corrida, né, o grande prêmio, vamos falar o grande prêmio de Singapura, o grande prêmio de Interlagos aqui no Brasil. Começa, ele tem uma quantidade de voltas e a ideia do final é ganhar um troféu, é levantar a taça, ser, né, o cara que foi o vencedor, o melhor, né? Isso no mundo das corridas. Nós vamos ler em 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículos de 7 a 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Bem, e como podemos observar, né, nessa leitura, diferente dos corredores que correm para alcançar troféus, né, de ouro, prata, o nosso troféu no final da corrida não é feito nem de ouro nem de prata, mas sim a coroa da vida eterna, poder viver eternamente com Jesus. Então que possamos ter uma corrida que sabemos que vai ter uma hora ou outra que nós vamos precisar da nossa equipe para estar ali nos direcionando, nos falando onde ser melhores. Uma hora ou outra vamos precisar, né? Uma hora ou outra não, de preferência todos os dias, né? De um pit stop onde vamos estar lendo a palavra de Deus, falando com o Senhor e tendo relacionamento, né? Eu costumo dizer que o ideal é você fazer essas etapas, né? Oração, leitura e relacionamento com Deus pelo menos uma vez por dia. Essas três coisas pelo menos uma vez por dia. Se você conseguir ler a palavra, orar e ter relacionamento com Deus pelo menos uma vez por dia, você vai ter a vida toda. E buscar, né, ter uma vida regrada, uma vida onde nós buscamos fazer o certo, não olhar para os outros, o que eles fazem de errado, mas sim buscar fazer o certo. Ah, mas fulano é abençoado mesmo no pecado. Ah, fulano ele tem uma vida boa, mas ele não serve ao Senhor. E a minha vida de servo do Senhor é tão difícil. Lembre-se, nenhum corredor chega pegando um troféu. Ele tem que correr toda a corrida para se tornar um vencedor. Chegamos ao fim desse vídeo diferente, um vídeo com uma analogia falando sobre a palavra e a Fórmula 1. Eu te faço um convite para você que gosta de Fórmula 1, que gosta do nosso canal, que compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas, deixe o seu like, o seu gostei, para que o YouTube entenda que essa aqui é uma mensagem boa, que vai abençoar mais pessoas. Deixe seu comentário também para a gente saber o que você achou, né? Da onde você está assistindo, o que você achou dos nossos vídeos. E se você não for inscrito, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui. De segunda a sexta nós temos os nossos shorts, vídeos curtos, né? Falando um pouquinho da palavra de Deus às 18 horas. E todo sábado às 7 horas da manhã temos um vídeo aqui falando um pouco mais detalhado sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe, guarde, te proteja e até
segunda-feira em nome de Jesus.